Giovana, seja muito bem-vinda ao Papo de Founder e, mesmo que você não seja founder, você está aqui por um motivo muito importante. Você representa o Grupo Boticário e o programa que o Grupo Boticário tem de conexão com startups. E trazer você aqui hoje é muito importante porque a gente sempre precisa mostrar para fundadoras e fundadores o que é que está acontecendo nesse ecossistema de oportunidade de conexão, de oportunidade de negócio. E nada mais justo do que trazer uma pessoa representando uma das principais marcas do Brasil para a gente conversar, entender, conhecer o que é que está sendo feito e, obviamente, o que é que a gente pode esperar do programa a partir de agora. Então, Giovana, primeiro seja muito bem-vinda. Obrigado por ter separado esse tempo para a gente conversar. E eu queria primeiro conhecer um pouco mais de você. Quem é a Giovana? Como é que você chega no Grupo Boticário e o que é que você está fazendo hoje? Boa, bom dia, Luiz. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês também, para a gente conseguir contar um pouquinho mais desse trabalho que a gente tem feito aí com o ecossistema empreendedor nos últimos anos. Bom, vou começar me apresentando aqui então. Eu sou a Giovana, eu sou carioca, acho que talvez vocês devem ter percebido pelo sotaque. Então, sou formada em Relações Internacionais pela PUC do Rio, trabalhei um tempo no mercado de óleo e gás, né, que é super forte ali também na economia do Rio de Janeiro, mas me descobri no meio do caminho que não era exatamente isso que eu queria fazer, e foi aí que eu cheguei, né, nesse mundo de empreendedorismo, de inovação, de startups, de conexão, corporação, startups e empreendedores, né? Então, há mais ou menos 8 anos atrás, eu tive um primeiro contato com esse mundo que foi via Endeavor. Então, diferente de muitas pessoas, né, que têm o sonho de trabalhar na organização, né, que já conhecem muito do trabalho incrível que a organização faz, né, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu não conhecia muito, então a minha primeira interação de fato foi ao longo de um processo seletivo, querendo, né, mudar de carreira, querendo expandir meus horizontes, conhecer coisas diferentes. E aí, ao longo desse processo, eu acabei me apaixonando pelo que era, né, a Endeavor e pelo que era também essa possibilidade de apoiar empreendedores e ajudar empreendedores a desenvolver os seus negócios. Então, lá em 2018, eu entrei na Endeavor para acelerar as startups. Então, na época, a Endeavor ainda tinha programas scale-ups, né, programas de aceleração de startups focados ali realmente no desenvolvimento dos negócios. Então, eu entro lá para acelerar empreendedores. E à época, a gente tinha o início do que era esse movimento de Open Innovation, né? Várias grandes empresas percebendo a importância de se relacionar com o ecossistema empreendedor, percebendo o tanto de solução, né, inovadora, o tanto de empreendedor incrível que tinha no mercado e entendendo essa necessidade de conectar esses dois mundos. E a Endeavor fazia justamente programas scale-ups corporativos. Então, pegava toda essa metodologia que já existia de aceleração de negócios e conectava isso com o mundo de grandes empresas para que a gente pudesse encontrar soluções que ajudassem essas grandes empresas no processo de transformação, no processo de inovação, no processo de conexão com novas tecnologias. E aí foi justamente nesse, né, processo de apoiar grandes empresas a se conectar com os empreendedores que eu fui descobrindo que eu gostava bastante desse lado corporativo da coisa, né? Que eu via muito valor em conectar também esses empreendedores às grandes empresas, né? Então a gente sabe que é, parte do desenvolvimento de um negócio, de uma startup, também passa por acesso a capital, acesso a recursos de uma grande empresa, né, acesso a essa empresa como uma cliente ali, né, como um parceiro comercial que pode ajudar na escala do negócio. Então, eu entendi que tinha muito valor nessa relação, mas que essa relação nem sempre era uma relação saudável, nem sempre era uma relação ganha-ganha, como a gente gosta de dizer aqui no grupo. E aí, lá na Endeavor, a gente entendeu que a gente poderia ter um pouco desse papel de conectar esses dois mundos e ajudar a educar realmente o lado corporativo que estava começando a se relacionar com empreendedores, né? Era algo bem novo que estava ali acontecendo. Então, eu fiquei na Endeavor durante na verdade, 4 anos ali. A maior parte desse tempo liderando a área de inovação aberta, então cuidando dos parceiros corporativos. Então, desse meio do caminho também a gente teve a pandemia, né? Aumentou muito a necessidade dessas grandes empresas se conectarem com soluções inovadoras, né? Digitalizarem os seus processos. Então, a gente tinha uma área ali que cuidava realmente dessa relação, com o papel tanto de encontrar soluções inovadoras e disruptivas para conectar com parceiros corporativos, como também fazer a educação, né, desses dois mundos que estavam aprendendo a se relacionar talvez, né, pela primeira, segunda vez ali. Depois disso, né, eu comecei a perceber que eu tinha muita vontade de viver o outro lado, né, então acho que brincava que a gente ficava dando muito pitaco, né, a empresa tem que ir por esse caminho, isso daqui não funciona tão bem, essa é uma boa prática que pode ser legal, mas eu tinha muita vontade de viver o outro lado, né, de entender como de fato, na prática, numa grande empresa, isso se tangibiliza, isso acontece no dia a dia.
E foi daí que eu chego, né, no Grupo Boticário há 4 anos atrás, então daqui a um mês eu faço 4 anos aqui liderando essa frente aqui no grupo. À época, a gente estava começando o que é hoje o GB Ventures, né, então a gente estava ali dando os primeiros passos de estruturação dessa área, de estruturação desse relacionamento do Grupo Boticário com o ecossistema empreendedor. E o que me animou de vir para cá, né, e acho que topar esse desafio, né, de estruturar isso, né, numa das maiores empresas, né, de beleza do mundo, foi muito o DNA empreendedor e inovador que a gente já tem aqui dentro de casa. Então, acho que observando outras empresas fazendo esse trabalho, eu percebi a importância de uma cultura pró-empreendedor, de uma cultura pró-inovação, de uma cultura aberta a querer se conectar com parceiros, a querer construir parcerias sólidas, parcerias ganha-ganha. E acho que aqui no grupo foi muito o que eu encontrei, assim, né? Uma empresa de 2 empreendedores, né? Que não estão mais necessariamente à frente do negócio, mas ainda participam muito ativamente aqui do nosso dia a dia e que tem esse DNA de empreendedorismo, de inovação, né? A gente lança, né, quase 2.000 novos produtos por ano, então isso faz muito parte da nossa cultura e do nosso DNA. E aí a gente cria o GB Ventures justamente para conseguir conectar o ecossistema Grupo Boticário com o ecossistema empreendedor, sempre nessa lógica de sabemos que a gente não é capaz de fazer tudo sozinho, tem muita solução bacana sendo criada fora aqui do nosso ecossistema, muito empreendedor incrível que pode ajudar a gente a transformar o futuro da beleza, como a gente gosta de falar aqui. E a ideia é justamente a gente ser essa interface entre o ecossistema empreendedor e o ecossistema Grupo Boticário, para que a gente possa tanto fortalecer as startups, né, ajudar no crescimento dos negócios, mas ao mesmo tempo fortalecer também o nosso ecossistema e ajudar a construir esse futuro da beleza. Então, um pouquinho isso até a minha chegada aqui. Boa. Giovana, muito legal conhecer um pouco tua trajetória, saber também que você passou pela Endeavor. Eu acho que é um lugar que se aprende muito e permite que a gente estabeleça muitas conexões importantes. E agora, como você mesmo disse, indo para dentro da corporação, vivenciando esse dia a dia, eu acho que também a gente aprende demais como esses ambientes empresariais de fato se posicionam no mercado, como é que inovação se torna pauta relevante nesses ambientes, né? Aí por uma questão de sinergia de histórias, né? Eu passei 5 anos e meio numa corporação à frente da área de investimento em startups, então vivenciei talvez boa parte do que você está vivenciando aí nesses quase 4 anos de Grupo Boticário. Mas quando a gente olha para o lado das startups, é comum que as empreendedoras e empreendedores, quando veem a corporação abrir as portas para as startups, geralmente o campo de visão ali de quem está empreendendo é muito limitado sobre o porquê que a corporação está fazendo aquilo, o que é que pode se esperar dessa conexão com corporações. Ainda existe, por mais que cada vez mais a gente tenha cases bem fundamentados, muitas informações no mercado, mas ainda existe dúvida sobre por que que essa corporação de fato iniciou esse movimento de conexão com startups, o que é que eu, que estou empreendendo uma startup, posso esperar daquele ambiente. Então, vamos voltar primeiro um pouquinho nesses 4 anos, porque eu acho que é legal, já que você entrou no início desse movimento de venture dentro do Grupo Boticário, você contar um pouco das motivações, dos aprendizados, do que é que vocês de fato construíram enquanto estratégia, enquanto motivação corporativa para manter esse relacionamento com startups, para dar continuidade a esses ciclos de conexão. Então, conta um pouco aí desse DNA da GB Ventures para a galera também conhecer e já começar a pensar em possíveis oportunidades de conexão ou portas dessas parcerias que possam surgir. Não, super legal, Luiz. Comentei, né, o GB Ventures ele surge há 4 anos e pouco atrás, então eu cheguei, a gente estava aqui no, né, na primeira, começando a dar os primeiros passinhos, né? Num primeiro momento, ele surge por um desejo dos nossos fundadores mesmo, especialmente o Arthur, né, que é uma pessoa super ativa no ecossistema de empreendedores. Então, hoje ele já mentora startups, ele é, por exemplo, embaixador da Endeavor. Então, ele já tem uma relação muito forte com outros empreendedores. E o Arthur e o Dr. Miguel, eles sabem muito os desafios de empreender, né? Eu acho que quem escuta aqui o podcast também possivelmente está passando por várias, né, dores de crescimento, de tentar escalar o negócio, e eles passaram, né, por isso. O Grupo Boticário vai fazer 50 anos ano que vem, né? E a gente brinca que lá atrás era uma startup mesmo, né? Foi tudo criado aqui, a gente foi crescendo, desenvolvendo. Então, surge muito desse desejo de ajudar outros empreendedores a escalarem seus negócios e apoiar empreendedores dentro
de verticais relacionadas com o nosso ecossistema, que é beleza e varejo, né. Então, num primeiro momento, é um desejo de give back mesmo para o ecossistema, né, de como que a gente poderia auxiliar, né, outras empresas que já passaram por desafios que os nossos fundadores também passaram em algum momento nessa trajetória do grupo. Mas quando a gente faz um primeiro programa, né, lá em 2021, que a gente até chamava de bet zero, né, muito nessa lógica de testar mesmo. "Putz, vamos testar, vamos validar, vamos começar a colocar o pezinho, né, na água e entender como que pode ser essa relação". E esse primeiro programa, ele foi muito bom para a gente perceber o quanto que era relevante abrir as nossas portas para os empreendedores. Então, se num primeiro momento a gente teve um olhar de vamos ajudar e vamos dar um give back, a partir do momento que a gente traz essas empresas para dentro de casa e a gente acelera elas, né, e eu posso contar já já um pouquinho como funciona o programa, a gente percebe que elas também ajudam muito a gente. Então, de fato, vira essa relação ganha-ganha, né? De não só com a nossa expertise, com acesso aos nossos executivos, acesso ao nosso ecossistema, essas empresas podem crescer e se desenvolver, mas a gente também está aprendendo muito quando a gente está em contato com, né, empreendedores que têm uma mentalidade diferente da nossa, que estão desenvolvendo soluções inovadoras, disruptivas, que podem ser complementares a coisas que a gente também já está trabalhando aqui dentro de casa e podem ajudar, né, seja numa eficiência de custo, seja em melhorar a experiência do nosso cliente, né, seja em ajudar no aumento de uma nova receita, em co-desenvolver algum tipo novo de produto. Então, a gente começa a perceber realmente que tem muita força nessa relação e é daí que a gente institucionaliza de fato essa área aqui dentro e entende que é uma área super estratégica, né, para o nosso negócio e que a gente precisa cada vez mais estar em contato com esse ecossistema. Então o GB Ventures ele surge assim, num primeiro momento com um programa de aceleração de startups, a gente está indo para a 6ª edição do programa, então agora em maio a gente começa a 6ª edição, então dá para dizer que foi uma iniciativa que foi um grande sucesso, né, a gente começa como um bet zero, um teste, mas a gente realmente percebeu que era um programa que realmente gerava esse valor porta para fora e também muito valor porta para dentro. Então hoje o programa ele está indo para a 6ª edição, a gente já acelerou 49 empresas, a gente vai acelerar mais 8 nessa edição, então é super legal também, porque a gente vai formando uma comunidade de empresas dentro do mercado de beleza e varejo que foram apoiadas pelo Grupo Boticário, que também tem muita interação e muita conexão entre si, né, então essa comunidade também é algo super bacana, porque os empreendedores também trocam e aprendem muito, né, não só com a gente, mas também, né, entre pares ali. O programa ele é um programa que é gratuito e equity free, então hoje a gente não tem nenhum custo para os empreendedores que participam, a gente também não pega nenhuma participação societária. Ele é um programa muito focado em desenvolver o negócio dos empreendedores, ao mesmo tempo que a gente explora oportunidades com o ecossistema do Grupo Boticário. Como que a gente faz isso na prática? O programa ele tem a duração mais ou menos entre 5 e 6 meses. A gente sempre começa com uma imersão na nossa fábrica, então a gente leva todo mundo ali para Curitiba para conhecer um pouco mais da nossa fábrica, da nossa estrutura de P&D, dos nossos executivos. Então, tudo começa com essa apresentação do que é o nosso ecossistema, que a gente gosta de dizer que o Grupo Boticário é um grande parque de diversões. Então, a gente hoje está presente em diversos canais, né? A gente é multimarca, a gente é multicanal, a gente é nacional, né? A gente está em mais de 16 países, então realmente tem muita oportunidade para que a gente possa explorar com os empreendedores aqui dentro. E é por isso que o programa ele é muito personalizado. Então, cada startup vai ter uma jornada com a gente, apesar da gente ter sim entregas que todas elas vão ter. Então, todas as empresas vão ter uma mentoria, né? Mas qual mentoria? Vai depender da dor do negócio dela, né? Do momento que ela está vivendo, do que ela precisa realmente se aprofundar. A gente tem algumas palestras também, e aí muito com foco de apresentar esse grande ecossistema que a gente tem aqui no grupo. E a gente tem hoje pessoas especialistas aqui no time que acompanham todos esses empreendedores. Então, os nossos especialistas aqui, eles são, a gente brinca, quase que o anjinho da guarda do empreendedor, né? Essa pessoa que vai fazer essa conexão entre as dores, as necessidades, os desejos da startup e as oportunidades que tem aqui dentro do grupo. Então, essa pessoa vai navegar com o empreendedor aqui dentro, vai encontrar o melhor mentor, vai encontrar o melhor canal para ele conectar, vai apresentar as pessoas, vai apresentar o nosso ecossistema. Então, é muita pessoa que vai estar realmente navegando com a startup aqui dentro. E, por último, a gente tem um bloco de navegação, realmente, né, que está conectado com esse ponto que eu falei de canal. Então, hoje, como a gente é multicanal, né, a gente está no varejo próprio, a gente está né, a gente tem franquia, a gente tem site próprio, a gente tem site multimarca, a gente está no B2B, a gente está no B2P agora com salões, né, com aquisição de trust, a gente está na venda direta. Então, tem muita oportunidade. Onde que tem mais sinergia entre aquela startup, aquela solução e o nosso ecossistema? A gente usa o programa para descobrir isso. Então, tem todo um processo de navegação interna com essas empresas aqui para a gente encontrar as melhores oportunidades. Então, hoje o programa, né, ele tem esse olhar de vamos desenvolver o negócio das startups, né? Então, a gente vai ajudar o empreendedor a realmente
eh, evoluir aqueles pontos que ele precisa, olhando para o negócio dele, ao mesmo tempo que a gente explora essas sinergias aqui com o grupo. Então, eh, o programa ele vem com esse viés. Depois do programa, né, que eu comentei que já está na sexta edição, a gente foi criando outras, interfaces aqui dentro da área. Então a gente percebeu que a gente precisava, na verdade, não que a gente precisava, mas que a gente poderia ter outros tipos de relação, né, que o programa é um tipo de relação, mas que a gente pode se relacionar com os empreendedores de diversas formas. Então, a gente cria uma frente de negócio com startups, que é uma frente basicamente de business development, né, igual outras empresas têm, que é o quê? Uma vez que a gente acelerou e que a gente explorou essa sinergia, a gente precisa executar essa sinergia, né? A gente precisa tirar aquele projeto do papel, a gente precisa testar de fato aquela solução. E aí que surge essa necessidade da gente ter uma frente de negócio que acompanhe esses projetos. Então, no pós-programa, essa frente ela vai pegar todas aquelas oportunidades que foram mapeadas e vai tangibilizar em projetos. Né? E aí a gente está falando de pegar a startup e colocá-la como fornecedor no nosso ecossistema, pegar uma marca de beleza, por exemplo, e conectar em beleza na web para, né, se tornar um vendedor ali, né, dentro do nosso site multimarca. A gente está falando de co-desenvolver, né, projetos em conjunto. Então, aí realmente a gente está falando mais de relações comerciais, de fato, que vão ser geridas por essa área de negócio. E aí, além disso, né, ano passado, a gente formaliza um fundo de investimento em startup. Então, né, acho que o fundo ele é um tipo de relacionamento mais maduro, né, mais profundo. Então, acho que também é natural dessa evolução do que a área foi se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Então, a gente hoje tem R$ 100 milhões comprometidos para investir em startups ao longo dos próximos anos. A gente sempre vai estar investindo dentro desse grande ecossistema de beleza e varejo, né, então o programa também tem esse olhar ali de buscar soluções que possam impactar o nosso ecossistema, né, de alguma forma. E por último, a gente cria uma frente que a gente chama aqui de ecossistema, que é uma frente para ajudar o grupo a se conectar com outros players, né. Então a gente tem comunidade de startups, a gente tem hubs, hoje a gente é parceiro, por exemplo, do Cubo Itaú, né, que é super importante também para o nosso posicionamento. A gente, mais recentemente, também está fechando algumas outras parcerias. Então a ideia é que essa área, né, faça a gestão dessas parcerias, participação em eventos, ou até eventos proprietários nossos, né. Então esse ano, pela primeira vez também, a gente fez um grande roadshow pelo Brasil para divulgar o programa, que foi o GBV On The Road, e é também essa área que consegue fazer toda essa gestão e interface com os parceiros do ecossistema, que a gente sabe que também são muito importantes. Então acho que hoje, só para, né, para resumir, o GB Ventures ele tem 4 grandes frentes de atuação: um programa de aceleração, um fundo de investimento, uma frente de negócios que vai estar executando esses projetos estratégicos com startups, e essa frente de ecossistema que vai ajudar a gente nessa interface, nesse relacionamento com os players. Muito legal. Eu acho que tem um ponto relevante na tua fala, talvez seja o olhando agora ainda para o lado mais corporativo, que é o envolvimento da corporação nesse movimento, né. Quando você fala: "A gente leva os empreendedores e empreendedoras para uma imersão na fábrica, os executivos participam, as mentorias são com pessoas do negócio". Eu acho que você conseguir trazer as pessoas da corporação que estão em áreas mais distantes, entre aspas, dessa inovação. Existem inovação em outras áreas, mas acabam estando mais distantes dessa inovação. eh, Essa aproximação enriquece muito a relação, porque é isso, o empreendedor ele chega, a empreendedora chega e fala assim: "Ah, eu vendo, minha solução impacta uma linha de produção ou uma estratégia de extração de um insumo", e muitas vezes a pessoa que está no outro extremo dessa relação não se conecta com essa relação. Então fica meio que um relacionamento meio virtual, né, você se conecta com a corporação, mas no final do dia você não se conecta com a estrutura corporativa que lhe interessa para o seu negócio, né. Então, criar meio que essa unidade, né, de envolvimento nestes processos e nessas relações, eu acho que é um ponto chave, um ponto forte do que vocês estão fazendo. Essas outras frentes eu acho que também é legal, porque elas se tornam consequência do desenvolvimento e do amadurecimento dessa relação, principalmente a estratégia de fundo, né. Então, hoje a gente vê no mercado, e aí eu quero agora explorar um pouquinho mais isso, hoje a gente vê no mercado diversas companhias fazendo lá seus corporate venture capital. Agora eu tenho visto cada vez mais corporações, em vez de estruturarem os próprios fundos, estão entrando como cotistas em fundos estruturados de mercado. Então, isso para mim, e aí eu quero devolver isso para você, para a gente falar um pouco mais sobre isso, mas isso para mim é uma forma que as corporações encontraram de estabelecer um relacionamento de longo prazo com esse ecossistema, né. Então,
o lado, né, vou aproveitar o momento da nova viagem para a Lua, né, o lado escuro dessa relação corporativa e startup é que muitas vezes esses programas de inovação corporativa eles não são pensados para o longo prazo. Então, se em 4, 5 anos você não tem resultados financeiros para a corporação relevantes, programas são descontinuados. E a gente tem N exemplos de programas corporativos sendo descontinuados aí nos últimos 2, 3 anos. E vocês continuam crescendo, vocês continuam evoluindo. Então, traz um pouco dessa tua visão da estratégia por trás de montar um fundo, de agora investir em startups. E por que eu quero trazer um pouco mais disso? Existe também muita dúvida do lado empreendedor sobre quando eu pego o capital de um venture capital, eu sei muito bem o que a Astela quer quando ela investe na minha startup. A Astela monta um fundo, esse fundo tem período de investimento, período de desinvestimento, e nesse período de desinvestimento eles vão trabalhar para achar o próximo investidor para o meu negócio, para eles saírem em secundárias. Eu sei exatamente o objetivo que uma Astela tem na hora que ela investe em qualquer startup. No melhor cenário, sai num IPO. A gente não considera muito essa possibilidade no Brasil porque isso é mosca branca, acontece muito pouco. No ambiente corporativo, ainda existe muita dúvida sobre qual é esse ponto de saída. A corporação ela investe na startup, e já me perguntaram isso quando eu estava numa posição parecida com a sua, assim, vocês estão investindo porque vocês querem comprar a minha startup? Vocês estão investindo porque vocês querem adquirir o meu negócio para desaparecer minha marca e incorporar a sua? E essas dúvidas, quando a corporação está investindo, são comuns e eu acho que são justas para quem está ali empreendendo, e cada vez mais a gente fala sobre oportunidade de saída para as startups, né? Então, tem muito estudo sobre janela de oportunidade de venda de startups no Brasil, que existe um teto estatístico ali que vai até perto de 200 milhões de reais. Então, eu queria entender, na visão de vocês, na estratégia de fundo, o que o Grupo Boticário pensa enquanto estratégia de investimento para trazer para a mesa de negociação com as startups. Boa, perfeito, Luiz. Acho que você falou algumas coisas super importantes, principalmente relacionado à continuidade dessas iniciativas, né? Acho que só pegando o inicinho do que você trouxe, de fato, a gente viu muitas iniciativas surgindo nos últimos anos, muita coisa morrendo, né? E então, daqui a 4 anos, né, quase 4 anos, o que eu percebo é que as coisas necessitam tempo para amadurecer, né? O programa que a gente fez na primeira edição é muito diferente do programa que a gente fez hoje. E por que a gente conseguiu evoluir, né? Tanto em termos de geração de valor para os empreendedores, quanto em termos de geração de valor para o próprio grupo. Porque a gente teve tempo, né, para ir evoluindo para ano a ano, a gente ir subindo a barra, né, dessa entrega, para a gente ir entendendo as melhores formas de conexão, para a gente ir aprendendo como que o grupo realmente consegue se conectar da melhor forma com essas startups. Então eu acho que aqui é um ponto muito positivo que a gente tem no Grupo Boticário, porque é uma iniciativa que ela é muito defendida, né, de novo, pelos nossos empreendedores, pelos nossos fundadores, eles acreditam muito no que a gente está fazendo aqui e eles dão tempo para que a gente possa amadurecer essas iniciativas, né? A gente não foi cobrado por um resultado no ano 1. Né, agora sim, a gente é cobrado, né, por uma série de resultados, mas a gente também já tem um volume de 49 startups aceleradas. A gente já começa a ter projetos que foram executados ao longo desses últimos anos. Mas é, você que já trabalhou numa grande empresa também, você sabe o tamanho e a complexidade que é uma grande empresa. Um projeto não sai do papel em 3, 4, 5 meses. A gente fala muito isso para os empreendedores ao longo do programa também. A gente sabe que vocês querem ter o Grupo Boticário como cliente, né? É muito relevante você ter uma empresa do nosso tamanho, né, como um cliente, como um parceiro de negócio. Mas a gente não vai conseguir colocar isso de pé em 3, 4, 5 meses. A gente precisa de um pouco mais de tempo para estruturar, para encontrar o melhor canal também, para encontrar a oportunidade que tem mais impacto. Então, isso foi algo que a gente foi aprendendo também, que como a gente tem muitos canais, a gente tem muitas oportunidades, às vezes o empreendedor se empolga com uma oportunidade ali, só que a gente sabe que não é exatamente ali que a gente vai conseguir mostrar o valor, porque também é sobre mostrar o valor, né? Também é sobre a gente conseguir engajar essas pessoas internamente. Então, acho que antes de falar especificamente do fundo, eu só queria reforçar esses pontos que eu acho que são muito importantes, assim, um pouco de paciência, um pouco de tempo para os projetos amadurecerem, e até para o próprio time interno, seja o time que está à frente da iniciativa de inovação aberta ou os outros times, né? Porque a gente, no final das contas, a gente é um facilitador, né? Eu não consigo executar um projeto se o canal não quiser executar aquele projeto, né? Eu não consigo testar aquela solução se a pessoa que está na área não tiver comprado em testar aquela solução. Então, acho que isso é super importante.
E falando especificamente, né, sobre o que você trouxe da estratégia do fundo, ela é de fato uma estratégia mais pensada no longo prazo, né. A gente sabe que a gente vai estar investindo em empresas que são mais disruptivas, né, que têm soluções mais diferentes e que podem ajudar a gente a transformar esse futuro da beleza. Então aqui a gente fala muito sobre isso, como que a gente se prepara para o futuro. Tem uma frase que o Arthur, né, fala muito que eu gosto bastante que é: "A gente mexe sim, time que tá ganhando". Então, né, acho que hoje o grupo ele tá num momento super bacana, né, a gente cresceu muito nos últimos anos, a gente tá acelerando muito o nosso negócio, mas a gente sabe que se a gente continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente fez no último 3, 4, 5 anos, a gente não vai conseguir daqui a 10 anos estar nesse momento positivo de crescimento, de escala que a gente tem vivido. Então, eu acho que esse olhar do fundo é muito um olhar de o que vai disruptar o nosso negócio lá na frente. Quais são as soluções que estão surgindo que podem ser complementares ao que a gente está construindo? O que empreendedores estão vendo que a gente não está vendo? A gente não vai ver tudo, né? A gente está muito com a cabeça aqui no hoje, no que a gente precisa para, né, entregar o próximo ano, mas a estratégia do grupo ela é uma estratégia pensada mais no longo prazo, né? Então, acho que a estratégia do fundo ela complementa esse olhar de longo prazo, esse olhar do como que a gente continua se reinventando, como que a gente transforma esse futuro da beleza. Então, sim, a gente vai estar sempre pensando em investir em empresas que podem ajudar a gente a fortalecer o nosso ecossistema, pensando nesse olhar de longo prazo e sempre soluções que elas têm sinergia muito forte com o nosso ecossistema. Então, acho que esse talvez seja o principal critério aqui que a gente usa. Lógico que o retorno financeiro, eh, ele é importante, mas para a gente ele é a última coisa da lista que a gente vai estar avaliando, né, quase que um pré-requisito, né. Poxa, a gente vai querer investir em bons empreendedores, a gente quer bons parceiros com a gente, então, o grupo valoriza muito essa relação, eh de confiança e de parceria que vai sendo construída. Então, pra você ter uma ideia, a gente tem franqueados que estão com a gente há quase 40 anos, e essa é a mesma lógica que a gente leva quando a gente busca parceiros dentro de startups. Então, a gente quer investir em empreendedores que também queiram construir esse tipo de relação de parceria longeva, de parceria ganha-ganha, de uma parceria saudável. Então, isso é quase que um pré-requisito, a parte do financeiro também é quase que um pré-requisito, mas o que a gente vai olhar muito é como que isso conecta com o nosso ecossistema, como que essa solução que esse empreendedor está propondo, que essa startup está criando, pode ajudar a gente a fortalecer o ecossistema do Grupo Boticário. Então, essa sinergia estratégica, para a gente, é o principal ponto, né? E que é o que difere muito ali, né? Quando a gente olha para um VC, né, por si só, né? Que talvez só o retorno financeiro seja suficiente. Aqui não. A gente sempre vai buscar algo que tenha uma conexão muito forte com algum canal, com alguma frente nova que a gente esteja desenvolvendo, que a gente, mesmo que talvez não seja no hoje, né, mesmo que talvez a gente olhe e fale assim: "Tá, isso daqui vai conectar daqui a 3 anos", tá tudo bem, isso faz parte do processo, né, talvez o que vá, conectar no hoje pode ser um parceiro, pode ser uma coisa, né, uma relação menos profunda, né, mas a relação do investimento ela vai ser sim uma relação pensada no longo prazo, uma relação pensada em parcerias duradouras e pensada em gerar valor para o nosso ecossistema, eh e aí acho que é a complexidade de você conseguir encontrar, né, essas boas soluções com bons empreendedores que de fato, né, sejam disruptivas também pensando no que a gente está construindo para o futuro da beleza. Mas é um pouco esse olhar de, gerar impacto para o nosso ecossistema. É muito importante que a gente encontre essas sinergias e que essas sinergias elas sejam fortes, e que não seja só um investimento financeiro por si só, né, mas que a gente também tenha um ganho estratégico alinhado a isso. Boa, isso é muito bom e assim, eh, qualquer estratégia de fundo, e aí trazendo um pouco do que você trouxe, precisa ter esse compromisso com o dia seguinte, né. Então assim, um fundo ele é uma relação sim de longo prazo, mas do mesmo jeito que você disse: "Ó, a nossa sexta turma ela não é igual à turma zero, à turma um, à turma 2. Você vai começar a perceber que no fundo o seu investimento um não vai ser igual ao investimento 2, o investimento 3, o investimento 4, porque o fundo também ele se autorregula, né, então assim, o fundo ele permite que você mude ou ajuste algumas estratégias à medida que você vai executando as rodadas, à medida que você vai entendendo que tipo de negócio faz sentido compor agora esse portfólio de negócios investidos, né. Então eu acho que esse é um momento também, e aí tentando agora puxar um pouco do viés dos empreendedores e empreendedoras, esse é um cenário também de sim, desenvolvimento de oportunidades. É importante para a startup
ter a marca do grupo ali, não só agora como cliente, mas como parte do cap table, né, mesmo que no modelo de mútuo, mas entra-se numa análise de cap table ali de próximos passos que essa startup queira dar, porque isso traz um respaldo de mercado, né. E aí um outro parênteses aqui para contextualizar tanto você quanto quem está assistindo, além de ter trabalhado numa corporação, a minha startup foi vendida para uma corporação, né. Era uma startup de logística, a gente vendeu para o Porto de Roterdã, na Holanda, e foi exatamente esse caminho. A gente foi para a Holanda, a gente foi investido pelo Porto, a gente testou a tecnologia na operação portuária durante, eu brinco dizendo que durante 3 meses, o brasileiro só bebeu Heineken porque a gente estava lá, porque a gente geriu todo o processo de exportação de Heineken de Roterdã para o Brasil, e era um volume cavalar, e foi esse case, e aí como você falou, o que é que a Heineken tem a ver com o Porto de Roterdã? Diretamente nada, mas está dentro de um ecossistema de oportunidades, por ser uma das principais marcas exportadoras pelo Porto. Então, o Porto, como investidor da gente, conectou com essa marca, a gente provou o conceito, a gente mostrou que a tecnologia fazia sentido, o Porto fez: "Opa, eu quero essa tecnologia agora para mim". E para a gente, enquanto empreendedor, e aí volta para o outro ponto que eu falei ali da saída, né, para quem está empreendendo, cada vez mais é importante ter essa visão do que é a oportunidade de saída. Quando eu empreendi lá atrás, eu estou falando de 2013, 14 até começo de 2017, falar de venda de startup entre empreendedores era quase um crime, ninguém queria falar disso. A conversa era quem vai ser unicórnio, quem vai abrir capital, quando eu arrumei um comprador para minha startup. Não, não, isso não pode acontecer. Hoje se torna estratégico. Você se conectar com um player que tem potencial de ser um comprador para o negócio, isso é estratégico. E você conseguir fazer isso com uma conexão de valor, como você acabou de falar, construindo essa relação em jornada, né, porque o primeiro lugar que você vai olhar para coletar startups para investir é quem já foi acelerado, é quem está no ecossistema, é quem está na sua rede, é quem você já conhece. Então, veja como a importância da evolução desse relacionamento é importante agora para o momento fundo, mas lá na frente, eventualmente, para um momento de aquisição ou para um momento de negociação daquele negócio. Então, eu acho que isso para quem está empreendendo é importante. Eu estou trazendo essa ênfase porque cada conversa como essa, Giovana, é importante a gente desmistificar um pouco mais o que é que está por trás desse movimento de fundos corporativos, corporate venture capital, fundos participando corporações participando de fundos estruturados. Por que que isso está acontecendo? Porque sim, são máquinas de desenvolvimento de oportunidade, né? Então, eu acho que o que você traz dá um pouco dessa visão ampla. E eu acho, Giovana, que para a gente caminhar aqui para o encerramento do papo, eu queria que você trouxesse, aí não precisa entrar em detalhes, porque acho que a gente não estava pensando nisso antes, mas cases que você achou interessante ao longo desses seus 4 anos no Grupo Boticário, de startups que você viu se conectar, que você viu a conexão acontecendo, que você viu os resultados acontecendo. Então, cases que você viu acontecer e você quiser compartilhar, acho que é legal para a gente trazer um pouco mais de cor para essa conversa, mostrando o que é que já passou por aí e que tipo de resultado já foi conquistado. Boa, super legal. Eu acho que os cases, de fato, eles vão ajudando, né, a gente a entender como que uma startup pode se conectar com uma grande empresa. E acho só para também dividir aqui, a gente tem 2 grandes verticais, vamos colocar assim. Uma primeira que são marcas de beleza e bem-estar, então a gente acelera DNVBs, né, marcas de fato que têm produtos físicos, e aí acho que aqui a gente tem um tipo de potencial conexão, e a gente tem startups de tecnologia, né. Quando a gente olha para essa vertical de beleza, por exemplo, como que a gente costuma trabalhar com essas marcas? Muitas delas se tornam parceiros de beleza na web, então falei um pouquinho, né, hoje Beleza na Web é o nosso site multimarca, então é o maior site multimarca do Brasil. Então a gente consegue plugar essas startups dentro do site e ter todo um plano de visibilidade, de dar mais destaque para elas, para apresentá-la para os clientes também, né. E por que que isso é legal? Porque ao mesmo tempo que a marca ela está acessando novos clientes, ela está tendo oportunidade de ter mais awareness, eventualmente de mandar,
uma amostra, né, dentro de um pedido do cliente, para o cliente começar a conhecer, para a gente também é legal, porque a gente está se posicionando como um site que está trazendo inovação, que está à frente das novas marcas que estão surgindo, né? Acho que a gente sabe que todo dia surge uma nova marca. Então, como que a gente também se coloca como esse curador de inovação para o nosso cliente? Aí vai sempre nessa relação ganha-ganha. Então, você vai ouvir muito a gente falar de relação ganha-ganha aqui, porque acho que isso, de novo, é muito parte da nossa cultura, do nosso DNA como grupo, e isso fez muita parte também do que a gente construiu aqui do GB Ventures. Essas relações, elas têm que ser pensadas para gerar valor, sim, para o nosso ecossistema, impactar, sim, o que a gente tem aqui dentro do grupo, mas também gerar valor para os empreendedores. Então, aqui só, né, um exemplo, né, de marcas de beleza. Algumas outras coisas que a gente já fez com marcas de beleza, por exemplo, é collabs dentro, né, de dias específicos, né? Então, vai ter o dia, né, o dia do sexo. Então, a gente já acelerou algumas marcas mais relacionadas a produtos de bem-estar sexual. Então, como a gente se une com essas marcas para que a gente possa fazer uma collab ali de comunicação, divulgar junto. E aí, de novo, é a gente falando com o público nichado daquela marca, né? Aquela marca é muito referência dentro de um nicho, né? Ela se posiciona muito fortemente para uma comunidade própria, e a gente, ao mesmo tempo, tem um grande awareness, né? Então, a gente troca ali um pouco de ganho também nesse sentido. E quando a gente olha para marcas de tecnologia, aí a gente pode estar falando desde esses empreendedores se tornando nossos fornecedores, né? Então, tem uma solução super bacana aqui de uma startup e ela vai se conectar e vai se plugar aqui com alguma área nossa, igual você estava, né, comentando do seu case também, né? Então, isso acontece bastante aqui. Mas a gente também pode pensar em co-desenvolver coisas em conjunto. Então, a marca, né, a solução, ela é muito focada, por exemplo, em pele, mas a gente é uma tecnologia para análise de pele, mas a gente vai desenvolver uma tecnologia para análise de cabelo, por exemplo. Então, a gente pode pegar essa startup e falar: "Putz, vamos sentar junto aqui, a gente junta o nosso know-how com o know-how de vocês e a gente co-desenvolve, né, uma evolução para o produto de vocês que também, né, pode ser super bacana". Uma outra coisa que a gente já fez também, agora que lembrei de marcas de beleza, a gente acelerou uma empresa chamada The Benguela, que eles são a maior marca de apliques e laces do Brasil, né? E é super, né, eles fazem um trabalho incrível, super bacana. E a gente fez um salão pop-up na nossa flagship de Pinheiros com eles. Então, o que isso foi legal? A gente disponibilizou um espaço para eles, né, numa área que eles ainda não tinham loja, né, que eles ainda não estavam bem posicionados. Eles ficaram durante 3 meses atendendo no nosso espaço, e para o grupo foi muito legal, porque a gente conheceu mais sobre um público que talvez não seja exatamente o público que a marca O Boticário se posiciona, né? A gente trocou muito, de novo, fortaleceu, né? Essa troca entre as duas marcas fortalece bastante. Então, acho que isso é um case super legal. Falei um pouco de análise aqui, né? De pele, de cabelo. A gente tem uma investida que chama Halt, que eles são uma empresa da Estônia que fazem análise computacional. A partir de uma foto sua, eles fazem uma análise computacional e fazem um diagnóstico da sua pele. Então, eles conseguem, né? Você tira uma foto e eles vão analisar ali, vão falar: a Giovana tá com a hidratação baixa, ou ela tá com pontos vermelhos, que pode ser uma rosácea, ou ela tá com um ponto que pode ser um melasma. Então, eles fazem toda uma avaliação da sua pele e, a partir daí, eles fazem todo um diagnóstico de pele e uma recomendação de produtos para o cliente, né? Então, quando a gente olha para produtos mais de pele, é muito difícil você saber qual que é o seu tipo de pele. Você precisa te perguntar: qual que é o seu tipo de pele, né? Você precisa de um produto para pele seca ou de um produto para pele oleosa? Algumas pessoas sabem, mas não é todo mundo que tem esse domínio, né, de saber avaliar ali todos os sintomas, né, ou todas as marcas que tem e conseguir escolher o melhor produto. Então, ele faz também toda essa recomendação de produto. A gente já testou no e-commerce, agora a gente está testando em lojas. Então, a gente tem esse olhar também de trazer esses parceiros, né, para melhorar, por exemplo, a experiência do nosso cliente, né? Então, a gente falou, né, a gente fala muito às vezes de conectar essas empresas de tecnologia com um olhar de eficiência de custos, mas eu acho que aqui a gente sempre, e sim, acho que isso acontece, né? Tem muita solução bacana que ajuda a gente a otimizar um processo, que ajuda a gente a melhorar algum fluxo. Isso sim gera uma economia ali no final. Mas acho que aqui a gente tem um olhar muito, muito legal também de soluções que podem ajudar a gente a melhorar a experiência do nosso cliente, né? Seja isso no varejo físico, seja isso no varejo online, seja na venda direta. Então, acho que soluções também que possam vir a ajudar nessa transformação da relação com o cliente também acabam sendo super legais. Boa. Giovana, o que é que você, na sua posição, o que é que você espera dessa sexta turma aí que vai começar? Quais são tuas expectativas
enquanto uma das lideranças aí da GB Ventures como um todo. Fala um pouco aí dessa tua visão, desse futuro, mas um futuro de curto prazo, né? Inovação não dá para a gente olhar muito longe. Fala aí dessa tua expectativa, até para a gente entender o que é que você traz aí, o que é que você enxerga dentro, mas o que é que você enxerga fora também, que você acha que impacta o que vocês vão fazer aí nessa próxima turma. Bom, a gente está bem animado para essa próxima turma, então acho que comentei em algum momento, né, que a gente sempre vai evoluindo o programa, então a gente sempre vai, eh, trazendo novidades, trazendo aprendizados das últimas edições. A gente, tem NPS a cada turma, né, o nosso NPS é acima de 90, então isso é uma coisa que dá bastante orgulho pra gente também, porque a gente sabe que a gente está gerando realmente valor para esses empreendedores, mas a gente também se fala: "Tá, mas o que que a gente pode fazer de diferente? O que que a gente pode melhorar? O que que a gente pode evoluir, né, pensando, né, em toda essa jornada que vocês viveram". Então acho que para esse ano a gente já está pensando, né, em algumas evoluções, quando a gente olha para as palestras, por exemplo, como que a gente traz novos temas ou a gente faz deep dives em novos canais, como que a gente engaja, né, outras pessoas também que eventualmente não participaram e os empreendedores têm, interesse em se conectar, em conhecer. Então, acho que a gente está bem empolgado pelo lado de evolução do que o programa pode gerar de valor para os empreendedores, mas também com a turma que a gente selecionou, né. Ainda não posso falar aqui quem é a turma, porque a gente ainda não divulgou, mas a gente vai acelerar 8 startups, então dando alguns mini spoilers aqui. Então a gente tá, né, vai acelerar 8 startups, 4 dentro dessa vertical mais de marcas de beleza e 4 dentro, né, de verticais de tecnologia. Então são, soluções super bacanas, assim, empreendedores incríveis, assim, realmente. Essa foi a edição, com maior número de inscritas, tá. Então a gente teve 698 startups inscritas, então foi um funil super concorrido. A gente encontrou muita coisa legal, a gente ficou até chateada, assim: "Meu Deus, dava pra ter uma turma de 30, 40 empreendedores", porque tem muita coisa bacana, muita marca, muita solução que a gente gostaria de conectar. Então acho que foi uma edição que a gente teve um awareness muito legal, uma atratividade muito bacana no ecossistema, então com isso a gente conseguiu, realmente escolher ali, selecionar, soluções muito boas, com empreendedores muito bons à frente desse negócio. Então acho que eu estou bem empolgada para ver, as sinergias e toda essa construção de relação que a gente vai, ter com eles aí ao longo do próximo ano, né. Então o programa começa oficialmente ali em maio e a gente acelera esses empreendedores até o final do ano. Mas sempre pensando no depois também, né, que é o que a gente comentou aqui em algum momento, né. Então, o programa ele é o início dessa relação, é o início do que a gente, vai começar a explorar junto, então a gente acelera ao mesmo tempo que a gente navega internamente, encontra as sinergias. Depois disso a gente tem a frente de negócio que vem, né, para o pós-programa garantir a continuidade. Então em algum momento também eu comentei que é muito difícil a gente tirar um projeto do papel em 5 meses, é quase impossível, pelo menos na nossa realidade aqui como grupo, e a frente de negócio ela vem para garantir que esse pós vai acontecer. Então, a gente teve uma sinergia muito bacana, a gente explorou coisas muito legais, vamos para o pós em negócio, e negócio continua cuidando. Então hoje a gente tem empresas da terceira edição que ainda são geridas pela nossa frente de negócio, porque ainda tem projetos, ainda tem conexões, com o grupo acontecendo e oportunidades interessantes acontecendo, que a gente continua como GB Ventures, intermediando, né, e fazendo toda essa interface. Uma vez que a solução ela escala, aí ela não é mais com a gente, né. Então uma vez que a área fala assim: "Putz, achei muito legal, vou contratar essa solução". Ótimo, essa startup vai virar parceira da área e ela vai continuar. Então até lembrei de um outro caso, um outro case que é legal aqui de falar, que é da Mimo, que é uma startup que foi acelerada na terceira edição, né, que é uma startup de live commerce. Eles testaram ao longo do programa, a gente fez algumas lives com o Boticário, os resultados foram super legais, né, eles aumentaram conversão, aumentaram, né, o número de pessoas assistindo a live, diminuíram a fricção, né, porque a Mimo tem toda uma tecnologia de você não precisar sair da live para fechar o carrinho, né, algumas outras soluções você tá na live, você tem que ir para um outro site, né, nesse meio do caminho você perde o consumidor. Fizeram, né, um teste, depois disso a área falou: "Muito legal, quero contratar". Ótimo, esse é o nosso sonho de consumo, né, a área contratou, hoje a área tá lá, né, gerindo toda essa relação. Então esse é um pouco do nosso objetivo aqui, né, como que a gente ajuda a ganhar escala, a gente ajuda a validar as soluções e depois a gente entrega para as diferentes áreas aqui do grupo. E a gente também pode pensar no longo prazo, como a gente falou, vir a investir nessas empresas, né. Então sim, eu acho que hoje o programa é gratuito, é equity free, a gente não parte de nenhuma parceria societária, né, do momento zero,
mas a gente vai estar se relacionando com esses empreendedores e pode existir o interesse mútuo do empreendedor se conectar, né, de uma maneira mais profunda com o grupo e querer que a gente se torne sócio ali do seu negócio e a gente também entender que, né, aquela é uma solução que vai gerar um impacto muito positivo no nosso ecossistema e também querer investir. Então, a gente sempre pensa também, né, nessa construção de relação mais de longo prazo. E eu acho que aqui é um ponto que eu falei, né, sobre paciência da corporação, mas eu acho que também paciência para os empreendedores é uma dica que vale, assim, porque às vezes eu percebo que as startups chegam com muita sede no pote, muita ansiedade, de novo, de tirar o projeto do papel, de querer que, né, o pessoal brinca assim: "Ai, DocuSign, DocuSign, DocuSign". Eu falo: "Gente, vai chegar, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência, sabe? A gente precisa conseguir, né, construir os caminhos aqui dentro". Então, acho que isso vale, né, tanto para o programa, quanto para os projetos, quanto eventualmente o investimento. A gente vê que essas relações elas vão sendo construídas aos poucos e que, esse olhar de longo prazo, seja para a gente, seja para as startups que estão se conectando com o grupo, é super importante também. Boa. Giovana, gostou do papo? Super, super legal, Luiz, foi ótimo. Boa, eu te agradeço demais aí pelo tempo, pelas trocas, pelos cases que você trouxe, pelo que você apresentou do grupo. E deixo aqui para quem chegou até esse momento aqui da conversa, as informações sobre a Giovana e sobre a GB Ventures vão estar na descrição desse episódio, né? Então esse é um episódio que sai na newsletter, ele tem um texto complementar para você ter mais informações. Se você atua nos mercados que são áreas de interesse do grupo, fiquem atentas e atentos às próximas turmas e às outras oportunidades que vão surgir, porque toda conexão com mercado que é do nosso interesse, com players relevantes desse mercado e que estão cada vez mais abertos a ajudar no desenvolvimento do negócio, a gente não pode descartar enquanto empreendedor, empreendedora. Então, esse tipo de conexão ele é muito importante. Dito isto, a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!